Sem você saber, você pode estar sendo explorado pelos bancos nos contratos de empréstimos consignados. Olá, eu sou o Dr. Wagner e esse é o canal Wagner Previdenciarista Reféns dos Consignados. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco dos abusos que os bancos estão cometendo nos contratos de empréstimos consignados. Para melhor entender do que nós vamos falar hoje, eu vou citar alguns exemplos que temos lá no nosso escritório de casos de clientes que fizeram empréstimos consignados. Hoje estão desesperados tentando resolver como superar esses contratos, como superar esses abusos que os bancos estão cometendo. Vou dar o exemplo de um cliente que fez um empréstimo consignado com o banco no dia 23 de dezembro de 2024. Ele foi contactado por um agente bancário oferecendo empréstimo consignado. No dia 23 de dezembro de 2024, ele emprestou R$ 6.000 para pagar 36 parcelas de R$ 320. No final do ano passado, 2025, vendo esse noticiário aí da TV e todos os meios de comunicação tratando desse desvio, desses sindicatos, associações, descontos indevidos, ele achou por bem fazer uma consulta dos seus empréstimos, o extrato dos empréstimos, que lá no INSS, na plataforma do INSS, você consegue acessar. E foi lá que ele teve a surpresa desagradável. Naquele banco que ele fez o empréstimo em 36 parcelas de R$ 320, quando ele viu, ele estava devendo 84 parcelas de R$ 320, mas para outro banco. Ele achava que estava devendo 36 parcelas, o contrato, de R$ 320 por mês. Esse banco, no mesmo dia 23 de dezembro de 2024, vendeu esse contrato para outro banco. Eu não vou dizer ainda quais são esses bancos. Eu tenho muitos casos de diversos bancos, mas em um momento mais oportuno eu vou dizer quais são esses bancos, para vocês ficarem atentos, porque eles estão fazendo, não abusando. Isso é um estelionato puro, estelionato institucionalizado. Quando ele se deu conta que ele estava devendo 84 parcelas de R$ 320, ele ficou desesperado, porque ele fez já por 36 meses, que era o tempo que ele se programou para ficar livre desse empréstimo, talvez um outro, ou alguma outra coisa melhor. Mas quando ele se deu conta, ele estava devendo 84 meses. Ele emprestou por 3 anos, ele achando que tinha feito um contrato de 36 meses. Quando ele se deu conta, ele estava devendo 84 meses, 7 anos, para outro banco. O primeiro banco vendeu esse crédito, esse contrato, para o segundo banco, que esse segundo banco aumentou de 36 para 84. Mas como que ele fez isso e o segurado só se apercebeu depois? Por quê? O segundo banco, ele manteve a parcela de desconto de R$ 320, mas aumentou a quantidade de parcelas. Então a pessoa não se dá conta que ele está pagando R$ 320, ele está esperando chegar aos 36 meses quando vai acabar o empréstimo. Mas, na verdade, não acabaria aos 36, vai acabar aos 84 meses, porque o segundo banco, sem ele tomar conhecimento, sem prestar nada a mais, ele aumentou o contrato, que seria 36 parcelas, para 84 parcelas. Este é um dos exemplos que nós temos lá que demonstra o abuso que os bancos estão cometendo. Se eu for contar todos os casos que nós temos lá no escritório Silva e Caetano Advogados, e lá nós tratamos especialmente de questões voltadas à previdência social, benefícios previdenciários, revisões de benefício e, mais recentemente, essas questões voltadas a empréstimos consignados. Esses empréstimos consignados é um absurdo que está acontecendo. Além desse primeiro caso que eu contei, tem um outro caso em que a pessoa tinha 5 empréstimos, num total de R$ 1.550. O valor do contrato maior era de R$ 12.000. Somando os 5 contratos, as parcelas que eram descontadas todo mês do seu benefício era R$ 1.550. E o contrato mais longo iria terminar em 40 meses. Ele foi chamado no banco através do funcionário, e o funcionário lhe disse: por que o senhor não faz um único contrato? Ao invés de ficar todos esses 5 contratos, o senhor pode até se atrapalhar um pouco.
Mas e aí não vai aumentar nada? Não, não vai ter alteração, você vai continuar sendo descontado o mesmo valor, não vai aumentar o valor da sua parcela de desconto. 1.550, quando ele viu no mês seguinte, ele viu o extrato, R$ 1.550 sendo descontado do seu benefício, para ele achava que estava tudo bem. A partir de quando ele assistiu esses problemas que estão surgindo de desconto indevido, ele nos procurou para saber. Quando fizemos o levantamento, realmente a parcela estava em 1.550. Ele tinha 5 contratos e o funcionário do banco, um banco estatal, por sinal, esse funcionário muito bonzinho, ele ainda disse assim: aquele rapaz daquele banco, ele é muito bonzinho. Ele pegou os 5 contratos que eu tinha e passou para um só, no mesmo valor. Assim eu fiquei livre de preocupação de quanto seria, quanto tempo faltava. E o contrato mais longo iria terminar em 40 meses. Mas ele não se deu conta. Quando nós fizemos o levantamento, ele estava devendo 96 meses de R$ 1.550. O saldo dele estava em R$ 106.000. Somando todos os empréstimos que ele havia feito, dava R$ 34.000 que ele teria que pagar. Com esse refinanciamento que o banco fez, que o rapaz bonzinho do banco fez, ele ficou devendo R$ 106.000. E um único contrato foi esticado para 96 parcelas, ou seja, 8 anos para pagar. O contrato mais longo dele terminaria em 40 meses. Ele ficou com mais 96 meses para pagar. Então, muito bonzinho realmente. Isso tem sido feito constantemente. Nós temos centenas, não são dezenas, centenas de clientes que nos procuram para tratar dessas questões, desses contratos. Se eu for ficar aqui dizendo tudo que nós temos, ou os principais casos, nós precisaríamos de um vídeo de pelo menos 6 horas para contar tudo. Temos mais um contrato também de um caso em que a pessoa teve um benefício de prestação continuada, o conhecido LOAS. No momento em que ele foi receber o primeiro pagamento, o funcionário do banco já lhe ofereceu um contrato do empréstimo consignado. R$ 13.000 foi liberado para ele. Esse nosso cliente saiu super contente, ele em dificuldade, porque quem recebe o LOA são pessoas que vivem em estados extremamente de miserabilidade ou dificuldades financeiras. E ele foi receber esse primeiro pagamento, ali já foi empurrado no próprio banco um contrato de empréstimo consignado. Só que ele não sabia que, além desse empréstimo consignado, que desconta todo mês no valor do benefício que ele recebe do INSS, o banco fez um outro empréstimo de crédito pessoal, porque o limite, nós temos uma margem de desconto de empréstimo consignado. Essa margem é um percentual que pode chegar no máximo, tá, no máximo, a 45% do valor total do benefício, que é 35%, mais 35% do empréstimo e mais 10%, 5% cartão de crédito, 5% de cartão de benefício. O que aconteceu? Ele, além de ter esse empréstimo do consignado, fizeram também um outro empréstimo de crédito pessoal, porque o limite dele disponível para empréstimo já tinha estourado. Então, o que fez? Fizeram um outro empréstimo. Ele, em 3 meses, do salário mínimo de 1.621, ele estava recebendo R$ 400. Mas como isso é possível? Por quê? O empréstimo consignado, o banco envia uma informação para o INSS e o INSS desconta todo mês automaticamente aquele valor daquela informação que o banco lhe enviou. O INSS, ele não quer uma autorização, ele não usa uma autorização do segurado. Ele faz o que o banco envia. Se o banco enviar qualquer valor, sem nenhum contrato assinado, sem nem existir esse empréstimo, mas é descontado, o INSS faz. Eu não sei, aí é outra coisa, não sei o que acontece, como que funciona, como que é esse INSS, como as coisas no INSS funcionam, que o banco manda lá um valor para ser descontado todo mês e o INSS simplesmente desconta. Ele não confere, não tem um contrato assinado, não tem uma autorização do segurado e ele faz esse desconto. Quando chega naquele limite de empréstimo, esse banco fez um empréstimo de crédito pessoal.
Mas, poxa, mas isso pode? Não que não possa. Esse empréstimo crédito pessoal, o banco fez, mas como é que o INSS ia descontar se não pode? Não, o INSS não descontou. O banco destinou esse empréstimo, quando cai a parcela desse empréstimo de crédito pessoal, ele cai no mesmo dia em que o INSS lança o benefício desse segurado. Ou seja, o próprio banco já desconta quando o INSS já lança o valor do crédito do benefício, já o banco já desconta esse empréstimo pessoal, crédito pessoal. Por fim, ele fica com R$ 400 no mês, de 1.620. Esse banco, que eu também vou dizer qual é esse banco no momento oportuno, é um banco que eu posso chamar que não é um banco, é um arapuca, porque eu acompanhei um cliente meu para receber o primeiro benefício e a funcionária não é servidora porque o banco não é público. A funcionária diz que aquele banco não era um banco comum igual aos outros. Era um banco de investimento, um banco de empréstimos aos segurados do INSS. No momento em que ele foi receber esse primeiro pagamento, além de empurrar o empréstimo consignado, ainda lançaram um outro empréstimo de crédito pessoal. Quando ele tomou conhecimento disso, ele procurou o outro banco que ele tinha conta para transferir o benefício do INSS para esse outro banco. Só que não vai, porque quando ele chega lá, esse banco que lhe concedeu esses empréstimos, ele, de forma arbitrária, ilegal, ele vai e tira, transfere para o seu banco. Porque se tiver no outro banco, ele não vai ter como descontar esse novo empréstimo que ele fez, que é o crédito pessoal. Ele tira. Ele tentou 3 vezes em 2 bancos levar o benefício dele para esses outros bancos, e esse banco em que ele concedeu os benefícios, ele arbitrariamente vai e faz a transferência, pega de volta para ele. Isso é ilegal, é arbitrário, é um roubo que ele faz. Tá? Ele se aproveita das pessoas de pouco conhecimento, pessoas humildes, idosos, e fazem essas falcatruas. Esse Banco Arapuca, eu vou chamar Banco Arapuca, porque na hora certa eu vou dizer qual é esse Banco Arapuca. Você chega até a ver propaganda na TV aí desse Banco Arapuca, eu vou dizer o nome dele, mas no momento certo, tá bom? Então, como eu falei, se for contar todos os casos que nós temos aqui, no mínimo 6, 8 horas de vídeo nós vamos precisar fazer, tá bom? Então vamos parar por aqui hoje. Nós teremos outros vídeos, aos poucos eu vou contando outros casos. Nós temos muitos casos, vão ficar de cabelo arrepiado. E, além disso, vocês sabem que sempre tem alguém na família que recebe benefício previdenciário e, com certeza, deve ter um empréstimo consignado. Só para vocês terem uma ideia, eu imagino que hoje deve ter em torno de 12 a 15 milhões de segurados que recebem o benefício de aposentadoria, pensão por morte ou benefício assistencial, ou LOAS, com empréstimos consignados. Em torno disso, mais de 12 milhões. Vocês imaginam aquilo que vocês viram lá de 6 bilhões, 8 bilhões de reais, daqueles descontos indevidos dos sindicatos, associações, aquilo lá é fichinha. Vocês imaginam 12 milhões de segurado? Se todo segurado tiver uma coisa errada que esse banco faz, ou um cartão de crédito, sem ele saber também. Então nós vamos tratar desse assunto por várias vezes, vários vídeos vocês vão assistir a respeito disso. Se vocês quiserem mais informações a respeito disso, manda uma mensagem para nós aqui no canal, ou manda mensagem lá para o nosso e-mail, wagnerprevidência@gmail.com. Pode usar também o nosso WhatsApp, que lá eu vou responder, para o telefone 13 997 75 6000. 13 997 75 6000. Manda mensagem lá no WhatsApp que eu respondo para vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo para você. Ah, e também compartilhe com seus amigos. Tá bom, pessoal? Até a próxima.